Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço, eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Eu sou Juliana Sabino, mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E nessa live de hoje, eu vou trazer um estudo de caso muito interessante a respeito aqui de um espaço cultural tradicional aqui de Belo Horizonte, que é o Cine Teatro Brasil Valorec. Eu estive lá na semana passada, não deixei de prestar atenção a questões de acessibilidade, já que eu já tenho meu olhar voltado, eu respiro acessibilidade aqui em todos os lugares que eu vou. Então, lá não foi diferente. Observei muitos elementos de acessibilidade. E o mais interessante é que lá é um espaço tombado. Então, eu fiz uma live há umas semanas atrás, há umas 3 semanas atrás, falando a respeito de acessibilidade em bens tombados, em prédios tombados, né? Então, foi bem interessante também. Então, lá, nesse local, que é um bem tombado, eu pude verificar que existem muitos elementos de acessibilidade que vão possibilitar que as pessoas vivenciem a sua experiência, né, para a qual aquele local, aquele espaço foi dimensionado. E no caso, eu fui assistir uma apresentação, foi muito boa, inclusive, e eu vou mostrar para vocês aqui, peguei algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, não todos os itens de acessibilidade que estavam lá, mas muitos deles e que são realmente fundamentais para que as pessoas consigam, né, utilizar os espaços públicos, os prédios públicos, mesmo tombados, considerando a sua finalidade. Tá bom? Então, hoje eu estou aqui no StreamYard, como vocês podem ver, estou aqui dentro da caixinha. Já peço desculpa a todos vocês que entrarem, eu não consigo aqui interagir com vocês, que eu não vejo as mensagens aqui no StreamYard, né? É mais limitado, mas eu estou aqui justamente para conseguir mostrar para vocês as imagens lá do local. Vou começar já mostrando uma aqui, ó. Quer ver? Olha isso aqui, gente. É esse local. Esse é um prédio tombado, como eu disse, ele foi inaugurado em 1932. Então, é uma edificação que já tem mais de 90 anos, aí, quase centenária. Até anotei aqui as informações para passar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó. Então, ele foi inaugurado em 1932 e ele fechou em 1999, que foi o mesmo ano do seu tombamento. Então, ele foi tombado em 1999, ele fechou, segundo informações que eu obtive aqui, segundo ele fechou devido a uma crise dos cinemas, dos teatros de rua, e ele foi reinaugurado, ele foi reaberto no ano de 2013. Ele foi restaurado, então está sendo utilizado desde então, e desde a restauração, eu que moro aqui em Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu fui lá, e fiquei muito impressionado com o cuidado, né? É muito bacana você ver um prédio assim, você frequentar, você utilizar esse espaço que já tem tantos anos, então você consegue perceber alguns detalhes assim arquitetônicos que são bem particulares. Vou mostrar umas imagens para vocês aqui também, tá bom? E a gente vai seguindo aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns itens de acessibilidade. Vou começar assim, pelo acesso. Então, vou mostrar como que foi o acesso, como que é o acesso principal desse prédio. E eu vou linkar para vocês, quando a gente for ver a parte interna do teatro, na verdade, lá tem vários espaços culturais. O que eu fui, o que eu vou registrar para vocês, vai ser o principal, o teatro principal de lá, que foi onde eu fui lá participar dessa apresentação. Participar não, fui ser espectadora de uma apresentação. Então vamos lá, ó. Só para vocês entenderem como será a dinâmica, eu vou mostrar para vocês aqui as imagens, vou indicar os itens de acessibilidade que existem ou os itens que não foram considerados na acessibilidade do espaço, e quando eu for mostrar a parte interna, existe toda uma
questão que a gente deve verificar dos assentos de espaços reservados para pessoas com deficiência. E nessa ocasião, eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta que eu tenho lá no meu treinamento, que é o TAG, o Treinamento Acessibilidade Garantida. Então, eu vou passando com vocês aqui para vocês entenderem como que os alunos ou outra pessoa podem utilizar essa ferramenta para trazer facilidades nos seus trabalhos aí relacionados à acessibilidade, tá bom? Então, deixa eu já mostrar para vocês aqui, eu já mostrei aqui no começo essa imagem aqui muito linda, que é, remover não, vamos lá, isso aqui. Essa imagem aqui, então essa aqui é a fachada do Cine Teatro Brasil Valoré, que foi restaurado aqui no ano de 2013 e está em pleno funcionamento. Como eu disse, é um prédio quase centenário. E essa aqui, gente, é a parte interna do teatro, tá vendo? Mas antes, eu quero mostrar para vocês, ficou tanta coisa para mostrar para vocês aqui, ó. Eu quero mostrar o acesso, a entrada. Então, eu vou mostrar esse vídeo aí, ó, que vocês podem ver. Eu não sei se está com som, mas se tiver, é melhor que esteja sem o som. Então, vocês estão vendo aí, ó, essa é a entrada. Então, vocês conseguem perceber que é uma entrada, vou até voltar aqui, ó. Não, depois eu passo de novo. Mas é uma entrada que vai estar predominantemente com escadas, tá? Mas vocês vão ver que lá na frente eu tenho a indicação dessa placa que vocês estão vendo, que vai mostrar que existe sim um acesso para a acessibilidade, que as pessoas não vão precisar utilizar essa parte aí que tem escadas. Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês, ó. Então, você vê esse piso aí muito lindo, né, gente? Olha. E preservado. Essa parte aqui toda, o acesso é feito por essa escadaria. São muitos pequenos lances de escada. Então, aqui a gente vai ver o quê, ó? Deixa eu ver se aqui eu consigo voltar. Então, veja bem. O acesso principal, naquela fachada imponente que eu mostrei para vocês lá no começo, você vai acessar aquele piso, esse piso aqui do começo, ó, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês de novo, esse piso aqui, tá? E depois você vai se deparar com esses pequenos lances de escada para conseguir acessar lá o teatro principal. Tá vendo? Então, existem muitos lances de escada aqui, até você chegar aqui ao fundo, a gente vai mostrar também, ó. E acessar o salão principal, que foi onde aconteceu o evento que eu fui. Então, veja bem, nesse caso dessa escada aqui, ó, o que a gente vê? Tem esse piso aqui, tem esses lances de escada, e aqui a gente consegue ver que não existe nenhum tipo de sinalização tátil no piso. Certo? Então, existe acessibilidade para uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, e, na verdade, esse acesso para a pessoa em cadeira de rodas, ele não faz parte da entrada principal. Ele vai fazer parte de uma entrada secundária, tá? Então, o que acontece? Lá na NBR 9050, vai haver um item que fala que todos os acessos devem ser acessíveis, tá bom? Só que ele tem algumas particularidades. Deixa eu pegar para vocês, para falar certinho para vocês aqui a minha norma. Aqui, ó. Tem um capítulo aqui na NBR 9050 que vai falar aqui, ó, sobre rota acessível e vai falar sobre os acessos, que vai ser exatamente o item 6.2. E lá vai trazer o seguinte, ó, acessos, condições gerais. Nas edificações e equipamentos urbanos, todas as entradas, bem como as rotas de interligação, as funções do edifício devem ser acessíveis. Então, é feita essa colocação aqui na NBR 9050, mas nos itens seguintes há algumas ressalvas. Então, vamos avançar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos lá. Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes, todas as entradas devem ser acessíveis e caso não seja possível, desde que comprovado tecnicamente, deve ser adaptado o maior número de acessos,
Tá? Então, veja bem, a norma começa defendendo que todos os acessos, a entrada principal deve ser acessível, que todos os acessos devem ser acessíveis de uma edificação. Só que ele vai trazer aqui duas situações. A primeira delas é considerando uma edificação que ainda está sendo projetada. Então, se você está projetando um espaço, uma edificação, você deve considerar que todos os acessos devem ser acessíveis. E ele traz aqui a ressalva para o caso de adaptação de edificações existentes. Então, na maioria dos itens apresentados aqui na NBR 9050, a gente deve prestar atenção a essa questão, porque existe sim essa diferenciação. Existem muitas edificações e muitos espaços que já estavam construídos antes do advento aqui das normas de acessibilidade. E como todos os espaços precisam ser acessíveis, existem sim na própria norma essas ressalvas que vão considerar a existência de edificações anteriores à data da sua publicação. Então, aqui, ó, na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes, todas as entradas devem ser acessíveis. Então, ele continua defendendo isso, que todas as entradas devem ser acessíveis. Caso não seja possível, gente, existem muitas situações em que não é possível você fazer a adaptação de todas as entradas. Quando a gente vai trabalhar com adequação, é muito mais complicado de você promover os itens de acessibilidade do que quando você está em uma situação de projeto, tá? Então, aqui, nesse caso, quando não for possível, desde que comprovado tecnicamente, não é porque não é possível, por algum motivo, não, eu não tenho verba, eu não quero, eu não posso, não. Tem que ser uma situação tecnicamente comprovada. Deve ser adaptado o maior número de acessos. Beleza? Então, isso está lá no item 6.2.2 da NBR 9050. Continuando aqui. Nestes casos, a distância entre cada entrada acessível e as demais não pode ser superior a 50 metros. Beleza? Então, se eu tenho aqui, ó, alguma entrada que não é acessível, eu tenho que ter alguma entrada que seja acessível, que esteja a uma distância inferior a 50 metros daquele espaço. E aqui, isso aqui é importante também, ó. A entrada predial principal ou a entrada de acesso do maior número de pessoas tem a obrigatoriedade de atender a todas as condições de acessibilidade. Isso nesse mesmo item 6.2.2. O acesso por entradas secundárias somente é aceito se esgotadas todas as possibilidades de adequação da entrada principal e se justificado tecnicamente. Então, assim, considerando esses dois itens aqui da NBR 9050, qual que é a minha impressão? É que, assim, você deve considerar que todos os acessos devem ser acessíveis, mas eu não estou aqui fechando os meus olhos à norma, né, para o caso em que isso não seja possível, porque vai existir casos que isso não será possível de ser realizado, mas ainda assim aquele espaço deverá atender a requisitos de acessibilidade, especialmente nos seus acessos, tá bom? Então aqui, tudo tem que ser acessível, só que não, se não tem jeito, então você tem que manter a entrada acessível que seja próxima ali a uma distância de no máximo 50 metros, mas a entrada principal deverá ser acessível, tá? Mas ainda assim ele traz a ressalva, tá? Então se a entrada principal não tiver como ela ser acessível, você tem que comprovar isso tecnicamente e você deve dispor de outras opções de acesso àquele espaço ou àquela edificação. Tá bom? E o acesso por entrada secundária somente é aceito se esgotadas todas as possibilidades de adequação da entrada principal e se justificado tecnicamente. Então, a gente deve sempre insistir, buscar que todas as entradas sejam acessíveis. Se não for possível, que aquela principal, aquela entrada que a maioria das pessoas vão ter acesso, sejam acessíveis. Se não for possível ainda, né, aí em último caso, você tem que ter uma
como justificativa técnica para conseguir não deixar aquele acesso principal acessível, você pode sim dispor de um acesso secundário com acessibilidade para que as pessoas consigam utilizar aquele espaço ou aquela edificação, tá bom? Os acessos devem ser vinculados através de rotas acessíveis à circulação principal e às circulações de emergência. E os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos de forma permanente. Isso para trazer a questão dos acessos. Então, vamos voltar aqui para o nosso vídeo, para vocês verem novamente aqui essa entrada. Quer ver, ó? A entrada principal é esta aqui, ó, que vocês podem ver. Então, esse acesso do vídeo que eu estou mostrando para vocês é a partir dessa porta principal de entrada aqui, ó. E ele será dessa forma, eu vou mostrar para vocês aqui mais uma vez, ó. Você tem acesso a esse salão principal. Salão principal não, é um hall. E você vai conseguir se deslocar por meio dessas escadas até o local lá da apresentação, o teatro, né? O teatro principal. Então, o acesso é feito por essas escadas e a parte acessível não, o acesso acessível não é esse do acesso principal, ele vai ser um acesso secundário. Então, no principal, você vai ter acesso a essas escadas. Como eu disse, você não tem aqui elementos de acessibilidade, como a sinalização tátil no piso. Você vai observar aqui que esse corrimão é um corrimão simples, em uma altura, apesar de estar dos dois lados. Tá vendo? Então, é um corrimão simples. Eu tenho aqui as guias de balizamento, tenho os degraus. Eu não tenho sinalização visual para os degraus também. Nesse caso aqui, eu tenho alguns corrimãos intermediários, mas esses corrimãos intermediários também são corrimãos simples, como a gente está vendo aqui. E assim, por mais que seja um prédio tombado, existem soluções em acessibilidade que você vai possibilitar a instalação desses elementos de sinalização sem danificar o prédio e de modo que você consiga fazer a remoção daquele elemento para a manutenção do piso, caso seja necessário. Porém, nesse caso aqui, eu estou aqui só como espectadora, não entendo como foi o processo da questão da acessibilidade desse espaço, mas por algum motivo esses elementos não foram instalados, especialmente aqui a sinalização tátil no piso, que seria um item importante de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, tá bom? Então tem essa escada também, e uma coisa que eu percebi é que essa sinalização aqui, ó, tá vendo? Não essa aqui, a próxima. Tem indicando aqui que existe, vocês vão ver, deixa eu pausar para vocês verem, que existe uma saída PNE, né? A gente sabe que essa nomenclatura PNE, ela é equivocada, deveria ser PCD, pessoa com deficiência, né? E está indicando que existe esse acesso, essa saída para pessoa com deficiência em outro local. Então, essa é uma placa que vai direcionar para esse acesso que vai ser o acesso acessível, beleza? Agora vamos sair aqui um pouco dessa parte do acesso e vamos ver como é esse teatro maravilhoso lá dentro. Lembrando que esse prédio, ele tem outros espaços. Essa aqui é a parte interna do teatro principal. Então você vê aí que existem muitos assentos e existem bastante itens de acessibilidade que serão considerados aqui, ó. Deixa eu tentar ampliar aqui a minha tela para poder ver com mais detalhe aqui essas imagens. Então, você vai ver que existe essa parte inferior aqui dos assentos e existe essa parte também superior dos assentos. E os elementos de acessibilidade que eu observei, são todos aqui nessa parte inferior aqui dos assentos, tá bom? Deixa eu colocar mais uma foto aqui para vocês verem. Isso aqui é uma vista lá de cima do palco. Então, olha que interessante, eu tenho esses assentos aqui, ó, e um elemento, um item de acessibilidade que é obrigatório e que existe aqui, eu acho que desde a fundação desse espaço, são essas rampas para acessar o palco, que tem uma inclinação baixa, elas são práticas, elas têm uma inclinação bem baixinha mesmo, e vão possibilitar que as pessoas acessem o palco a partir da entrada do teatro.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma que eu consigo mostrar para vocês. Aqui uma vista mais ampla. Aqui na parte de cima, você vai observar que eu tenho essa circulação aqui entre os assentos, ela é feita por meio de escadas, são degraus que tem aqui. E na parte de baixo, você vai reparar, deixa eu mostrar de novo para vocês aqui, isso aqui, ó, não tem nenhum degrau. Isso aqui tudo é uma rampa mais inclinada, mas eu não tenho um degrau. Então eu tenho mais facilidade para as pessoas que vão acessar esses assentos aqui da parte inferior. A pessoa vai chegar aqui no acesso acessível, vai estar tudo em nível, não vai ter nenhum degrau, e ela vai conseguir acessar o palco também com certa facilidade utilizando essa rampa de acesso aqui, ó. E na parte de cima, não. A parte de cima, a acessibilidade, né, é mais difícil, mesmo porque para você acessar esses assentos superiores, você vai precisar acessar uma escada. Então, os assentos acessíveis, os assentos especiais reservados para pessoa com deficiência, eles vão estar todos na parte de baixo mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais um, ó, tá vendo? Aqui eu estou mostrando para vocês a sinalização dos assentos reservados aqui para pessoas com deficiência. E, na verdade, essa indicação aqui, deixa eu até pegar aqui para eu ver melhor o que está mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais uma. Deixa eu colocar essa outra foto aqui, que vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Espera aí. Apresentar, compartilhar, arquivo de imagem. Deixa eu mostrar que tem uma outra imagem que mostra essa sinalização com mais detalhes, que é essa imagem aqui, ó. Tá carregando. Essa sinalização aqui, então mostra com mais detalhes. Então, o que a gente tem sinalizado aqui nesses assentos reservados? Nós temos, ó, assento reservado para pessoa com mobilidade reduzida, que é uma pessoa idosa, gestante, pessoa com criança no colo e pessoa com mobilidade reduzida, né? Essa pessoa com um gesso aqui na perna também é um pictograma de pessoa com mobilidade reduzida. Então, essa sinalização que está aqui, ela é uma sinalização que esses assentos especiais, ele vai atender a este público, mas ele vai atender a este público também. Porque quando eu pego aqui, ó, você pega a quantidade de assentos que eu tenho nesse espaço aqui, que são muitos assentos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem uma visão mais geral. A quantidade de assentos que tem aqui, eu preciso ter entre esses assentos, eu preciso ter assento reservado para utilizar, reservado não, preferencial para pessoa com deficiência. Eu tenho que ter o assento preferencial também com dimensões que vão atender pessoas obesas. Eu tenho que ter espaços para pessoas em cadeira de rodas, para eu conseguir atender a essa diversidade humana, considerando os espectadores do evento que estiver acontecendo aqui nesse espaço, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar utilizando uma das ferramentas do TAG, que é a biblioteca de indicações. Então, quando eu pego a biblioteca de indicações, eu vou ter um monte de elementos ali que eu vou poder utilizar como base, não quer dizer que eu vou pegar aquele item exatamente como está ali e adicionar a um documento técnico que eu esteja elaborando, mas eu vou ter aquilo como base e vou ter como fonte de consulta para eu entender onde está o referencial técnico que eu vou utilizar para fazer uma indicação aqui, considerando a acessibilidade, nesse caso aqui, de locais para realização de eventos. Nesse caso aqui está acessibilidade para auditórios. Então, eu não vou mostrar para vocês, eu vou apenas ler alguns dos itens que eu tenho aqui na minha biblioteca de indicações, considerando auditórios ou espaços para realização de eventos. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Então, vou pegar aqui na minha biblioteca e o que eu tenho lá? Veja bem, olha que interessante, é um facilitador. Aqui, ó, auditório.
Sendo um total, isso aqui, gente, são itens de serviços, de trabalhos de acessibilidade que eu já realizei. Então, sempre que eu peguei algum item relacionado a auditório, eu vim aqui e acrescentei aqui a minha biblioteca de indicações. E como que funcionam esses documentos técnicos que normalmente eu faço? A maioria dos trabalhos que eu faço aqui são laudos de acessibilidade ou projetos descritivos, onde eu vou aos locais, né, para fazer a avaliação. Então, eu chego lá, faço um registro de tudo, tiro fotos de tudo, coleto, faço vídeos, pergunto para as pessoas, tiro medida para depois ir para o escritório fazer o meu relatório. E nesse relatório, eu vou indicar tudo que aquele espaço precisa para que ele atenda aos requisitos de acessibilidade existentes no referencial técnico. E tudo é referenciado. Então, eu sempre tenho, você vai fazer isso de acordo com o item tal do documento tal. Então, isso vai trazer facilidade e segurança, tanto para quem está elaborando esse relatório técnico, no caso eu ou outro profissional, quanto para o cliente que vai ter como questionar aquelas decisões ali de adequação para a promoção da acessibilidade, quanto também uma segurança para qualquer órgão fiscalizador que esteja ali diante de um documento técnico e às vezes tenha que faça isso, faça aquilo, mas não tem da onde que aquela informação foi tirada. Então eu sempre trago essa referência para poder ter esse tipo de segurança para toda a cadeia da acessibilidade. Então vamos lá, considerando aqui auditórios, o que eu tenho? Sendo um total de aproximadamente X assentos, né? Deverão ser reservados e sinalizados, de acordo lá com o Decreto Federal 5296 de 2004 e de acordo com o Decreto Federal 9404 de 2018. Então, o que eu preciso reservar? 2% de espaços para pessoas em cadeiras de rodas, demarcados e sinalizados com o símbolo CIA. Essa demarcação é a demarcação de um retângulo com 80 por 1,20. É um módulo de referência. Então, você tem que demarcar aquele espaço de 80 por 1,20 e tem que sinalizar com o símbolo CIA, que é o símbolo internacional de acesso, que vai ser esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui. Eu tenho que sinalizar esse espaço para a pessoa com cadeira de rodas, demarcar ele 80 por 1,20 e sinalizar com o símbolo CIA. E demonstro aqui como vai ficar essa sinalização. Isso vai estar lá no relatório. Tá bom? Com dimensões mínimas de 15 por 15. Então, esse símbolo CIA aqui, ele tem que estar com a dimensão mínima de 15 por 15, conforme o item 5522 da NBR 9050. Então, lá no item 5522 da NBR 9050, eu tenho lá que como que você vai fazer para sinalizar esse espaço para a pessoa em cadeira de rodas. Tem que demarcar aquele retângulo ali e tem que sinalizar com o símbolo CIA. Essa é a maneira correta de reservar esses espaços para pessoas em cadeira de rodas. E lá no Cine Teatro, que é esse espaço que a gente está verificando aqui, havia sim espaços para pessoas em cadeira de rodas. E eu já vou mostrar para vocês aqui agora. Quer ver? Ó? Apresentar. Arquivo de imagem. Quer ver? Ó? Porque lá tinha, e eu tirei foto de tudo para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui é uma. Abrir. Tá carregando, tá, gente? Só um minuto. Tá vendo? Aqui, ó. Então, aqui eu tenho a imagem de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas. Tem outras imagens, vou apresentar mais uma para vocês aqui, ó. Quando vocês veem essa aqui, deixa eu apresentar a outra. Arquivo de imagem. Cadê? Aqui, mais um. Abrir. Então, nesse nível, tá vendo? Você consegue ver aqui, ó, nessa primeira imagem que eu mostrei para vocês? Aqui, ó.
Nessa primeira imagem aqui, o que que você vai observar? Onde estão essas pessoas aqui é o acesso. E esse acesso aqui, acesso a essa parte do teatro, ele é feito por rampa. E eu tenho aqui logo de cara esses espaços reservados aqui para pessoa em cadeira de rodas. Porém, não são somente esses espaços, existem outros espaços para pessoas em cadeira de rodas também. Deixa eu mostrar aqui mais um para vocês, tá vendo? Então, existem esses espaços para pessoas em cadeira de rodas. Porém, ele não está sinalizado de acordo como manda lá na NBR 9050. Mas é possível identificar e perceber que esses são espaços para pessoas em cadeira de rodas. Só a maneira que esse espaço está sinalizada que não atende a requisitos de acessibilidade. E, gente, existe sim uma maneira de você colocar, fazer a sinalização adequada, mesmo em bens tombados, com uma sinalização que não vai danificar nada no teatro, que vai fazer com que ele preserve, né, a sua característica ali e que não o danifique, preservando, considerando a questão do tombamento da edificação. Então, nesse caso aqui, existem os espaços, né, ok, porém, esse espaço, ele não está sinalizado da maneira adequada, conforme está indicado lá na NBR 9050. Eu vou continuar aqui na minha biblioteca de indicações, então eu preciso ter aqui, ó, 2% de espaços para pessoas em cadeiras de rodas, demarcados e sinalizados, conforme o item 5522 da NBR 9050. E nesse caso aqui, como eram menos assentos, eu precisaria ter um espaço reservado para pessoa em cadeira de rodas. Lá no caso do Cine Teatro, eu tenho que pegar o total de assentos e considerar 2% para saber quanto de assentos eu vou precisar demarcar. Preciso também aqui, ó, 2% de assentos para pessoa com mobilidade reduzida. E este deverá ter características dimensionais e estruturais para uso de pessoa obesa. E a sinalização dos assentos reservados será conforme indicado a seguir. Então, lá na biblioteca, eu tenho todos os pictogramas que eu vou precisar para sinalizar aquele assento reservado para pessoa com deficiência, tá? Nesse caso aqui, eram poucos assentos naquele auditório, eram 45 assentos só, era um auditório pequeno. Quando eu vou para espaços maiores, eu devo observar o que está na legislação. E nesse decreto federal número 9404 de 2018, eu vou falar especificamente de espaços para a realização de eventos. Então, eu considero espaços pequenos, espaços maiores, e eu tenho que ter reservado assentos para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. São 2% dos assentos também. Porém, quando eu vejo a quantidade de assentos que será reservados para pessoa com deficiência, lá na legislação fala que eu preciso considerar a metade desses assentos reservados, que deverá ter características dimensionais para uma pessoa obesa. Então, esses assentos que têm a dimensão maior, que são assentos que são para acomodar uma pessoa obesa, eles não são de uso exclusivo por pessoas obesas. São assentos para pessoas com deficiência, aquele grupo prioritário. Eu vou saber qual é o grupo prioritário lá na Lei Federal número 10.048, que vai falar sobre atendimento preferencial. Então, esse grupo prioritário, eu vou saber qual é nessa legislação. O pictograma de sinalização, eu vou ver lá na NBR 9050, então lá eu vou ter o quê? Pictograma para pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa obesa, o cego com o cão-guia, pessoa com criança no colo, gestante. Então, todos esses pictogramas eu vou pegar e vou saber qual é que eu vou utilizar lá na NBR 9050. E, além disso, eu tenho que saber que eu preciso sinalizar esse espaço. Então, o grupo prioritário de assentos reservados, eu preciso sinalizar com aqueles pictogramas, e aqueles assentos que eu tiver características dimensionais para que uma pessoa obesa consiga utilizar, eu vou ter a sinalização com o grupo prioritário mais o pictograma para pessoa obesa.
tá? Então, esses pictogramas eu vou pegar na NBR 9050, o grupo prioritário eu vou pegar lá na Lei Federal número 10.048, essa questão da obrigatoriedade, né, da quantidade, eu vou pegar lá no Decreto Federal 5296 e vou pegar lá no Decreto Federal 9404. Então, gente, essa questão de você fazer a análise, avaliação para acessibilidade de auditórios, espaços para realização de eventos, eu considero um dos mais complexos, porque você precisa passear por toda essa legislação para, de fato, conseguir trazer um espaço que seja acessível, que possa ser utilizado por todas as pessoas e que atenda aos requisitos de acessibilidade existentes na legislação e nas normas. Eu vou voltar uma imagem para vocês aqui, que vai ser bem interessante, que é essa imagem aqui, ó, que eu acho que vocês vão conseguir ver, que existem, você vai conseguir ver aqui os assentos para pessoa obesa. Deixa eu ver se eu já salvei algum, não vou ter que carregar. Deixa eu adicionar para vocês aqui como que são os assentos para pessoa obesa aqui nesse espaço. Aqui, aqui, ó. Então, esse assento para pessoa obesa, existem vários assentos para pessoa obesa distribuídos lá nesse espaço, são esses assentos aqui, tá vendo? E se você pega essa imagem maior aqui, você vai conseguir ver onde estão esses assentos para pessoa obesa. Então, além de você ter o número reservado de espaço para pessoa em cadeira de rodas, assentos para uso preferencial de pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida, e os assentos preferenciais para esse grupo, mais o grupo de pessoas obesas, você vai observar que eles têm características e eles devem ser sinalizados de acordo com o referencial técnico, e além disso, você deve se atentar a outras questões. Você deve se atentar, por exemplo, ao posicionamento desses assentos especiais reservados. Você não vai pegar um assento de uso preferencial para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e vai colocar lá no meio do grupo de assentos. Você deve colocar esses assentos de modo que eles consigam ser facilmente acessados. Então, aqui você vai conseguir ver que os assentos para pessoa obesa, que você consegue ver aqui na parte da frente, porque eles estão sinalizados na parte de trás da cadeira, eles estão predominantemente nessas fileiras aqui mais próximas à circulação, às áreas de circulação aqui do auditório. E é assim que deve ser mesmo. E existem outras características ainda desses assentos que devem ser consideradas, e eu vou trazer para vocês aqui que estão na biblioteca de indicações, aqui que os meus alunos aqui do TAG têm acesso, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui mais alguns desses itens. Ó, os espaços para pessoa em cadeiras de rodas e o assento reservado à pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa não podem ser agrupados, devem ser distribuídos pelo recinto, sendo sempre garantido um assento companheiro. Isso está lá no item 10.3.1 da NBR 9050. Então, esses assentos reservados, esses assentos de uso preferencial, os espaços para pessoa em cadeira de rodas, eles não podem estar agrupados ali, ou o cantinho das pessoas com deficiência, tá? Ele não pode ser assim. Ele deve ser distribuído pelo recinto, distribuído pelo recinto, e deve sempre ser garantido um assento companheiro. Imagina você que vá participar de um evento como esse, e você vai com um acompanhante. Você acharia interessante se você chegasse no local lá e pensasse, não, eu vou sentar ali e você vai buscar um assento ali naquele outro lugar. Não, não é assim que a gente faz, né? A gente quer compartilhar aquele momento, a gente quer estar junto do nosso acompanhante, e é exatamente por isso que a gente tem um acompanhante ali quando a gente vai a esse tipo de evento, a não ser que você vá sozinho também, que também tem essa possibilidade. Mas você sempre deve garantir um assento companheiro, tanto para espaços reservados para pessoas em cadeiras de rodas, quanto para assentos desses grupos preferenciais, tá bom? Porém, apesar de você ter essa ressalva de que você deve ter o espaço ali
distribuídos pelo recinto, a norma, ela também faz a ressalva quando não há essa possibilidade. Quando você tem espaços para realização de eventos ou auditórios mais antigos que você não tem a possibilidade de fazer com que esses assentos ou esses espaços sejam distribuídos pelo recinto, a própria norma, ela traz uma ressalva quanto a isso também, tá bom? Que, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, não, sei que eu estou em outro local. Estou em outro local. Não, não vou falar para vocês, não. Mas existe sim uma ressalva quando não é possível você fazer a distribuição desses espaços ou desses assentos reservados pelo recinto. Existe sim a possibilidade de você fazer um agrupamento. Existe um item na norma que está falando sobre isso, tá? Porém, a gente deve considerar o que está nesse item, e isso vai ser sempre uma situação, um caso particular, quando você comprovadamente não consegue fazer a distribuição desses assentos ou desses espaços pelo recinto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para vocês. Não. Só isso mesmo. Os assentos para a pessoa. Aqui, ó. Ah, mais um aqui, que está aqui na biblioteca de indicações. Os assentos para a pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa devem estar localizados junto aos corredores. Então, também é um requisito que está lá na NBR 9050, no item 10.3.2.5. Vai falar desse posicionamento, como eu disse, a gente viu aqui na imagem que isso de fato acontece. Então, você vai ver aqui por meio dessa foto aqui, ó, esta aqui, essa aqui, que você vai ter esses assentos para pessoa obesa, que é possível identificar quais são eles, que eles são assentos maiores, eles vão estar aqui junto aos corredores. Então, isso é um requisito da acessibilidade que deverá ser atendido. E também os assentos para o grupo preferencial. Vou só mostrar para vocês aqui as imagens que eu tenho. É um espaço muito bonito, é um espaço, como eu disse, histórico, um prédio quase centenário, que é um bem tombado. Então, uma prova de que acessibilidade e tombamento podem sim caminhar de mãos juntas, né? Tem que encontrar ali o caminho do meio para você conseguir promover a acessibilidade e preservar a história, né, de um bem tombado, de um espaço que deve preservar as suas características de quando foi construído. Então, mais algumas imagens para vocês aqui de itens de acessibilidade que existem nesse espaço. E é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês hoje. Existem outras questões, tem mais, tirei um monte de fotos lá, mas para não estender tanto aqui a nossa live de hoje, eu acho que está de bom tamanho mostrar isso para vocês aqui, mostrar, apresentar uma das ferramentas que eu disponibilizo lá no TAG, que é o Treinamento Acessibilidade Garantida, que os meus alunos têm acesso, tá bom? Entender. Pode haver facilidades para você conseguir trabalhar a acessibilidade, de você conseguir buscar, encontrar o referencial técnico adequado para a promoção da acessibilidade, para você elaborar um relatório técnico, ou elaborar um projeto, ou fazer um serviço de adequação. Então, uma das ferramentas que eu disponibilizo aqui para os alunos é essa, tá bom? E entender que a acessibilidade também deve estar em bens tombados, que isso é possível sim, tá? E trazer esse exemplo, um estudo de caso para vocês. Sempre que tiver um estudo de caso interessante aqui, eu vou trazer para vocês, vou trazer os itens da norma que estão falando aqui, onde é acessível, onde não é acessível, que deve ser corrigido, que eu acho que trazendo esses exemplos mais práticos, a gente consegue treinar cada vez mais o nosso olhar para entender o que representa a acessibilidade de acordo com o referencial técnico. Um abraço a todos vocês que participaram, que estiveram aqui comigo. Eu estou aqui no StreamYard, na caixinha, não consigo ter acesso aqui às mensagens que são mandadas. Considerem-se todos acenados, abraçados, cumprimentados. E é isso, tenham todos uma excelente sexta-feira. Um beijo para vocês.